Graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui com vocês para mais um devocional. Bom, pessoal, e hoje orando, pedindo a Deus aí uma palavra. Deus trouxe para mim o texto de Marcos 14, quando Jesus foi ungido em Betânia. Bom, gente, o texto, ele se passa aqui na situação que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e ele estava ali sentado à mesa com ele. E chega uma mulher abençoadíssima e joga ali, derrama ali nos pés de Jesus um perfume de alabastro. Olha que interessante, né? Ali ela recebeu várias críticas, pessoal. Nossa, muita gente levantou, falou, essa mulher é louca. Tô parafraseando aqui, viu, gente? Mas essa mulher é doida. Como que ela pega um perfume tão caro e joga ali nos pés de Jesus? Gente, na época, esse perfume ele poderia, fala aqui na palavra, inclusive, no versículo 4, ele poderia ser vendido ali por 300 denários. O que significa 300 denários nos dias de hoje? Só para você ter uma ideia. 300 denários, gente, equivale aí em torno, de uns 14 mil reais. Então é muito dinheiro e realmente é um perfume muito caro, pelo menos para mim, tá, gente? Não sei para você. Mas para mim seria um valor caríssimo. Mas é interessante, porque Jesus vai lá e repreende, ele não aceita, Ele fala, gente, não falem assim dela, não a julguem, Tô parafraseando, tá, gente? Essa mulher será lembrada, Será falada pela atitude que ela teve. Na verdade, ela estava ali já preparando o corpo de Jesus para o sepultamento, se a gente for aprofundar ali na história. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse contexto de hoje? Você derramaria um perfume de 14 mil reais nos pés de Jesus? Uma perguntinha, hein? Por que eu tô te trazendo isso? É interessante porque essa mulher, para ela ter tido essa atitude de derramar um perfume ali tão caro nos pés de Jesus, ela entendia o propósito. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia quem era o mestre, ela sabia quem era o rei e ela sabia que ela era filha, que é o principal. Não é qualquer pessoa que vai chegar e derramar simplesmente um perfume de 14 mil nos pés de alguém que ela não conhece. Ela o conhecia. Ela estava focada ali no propósito, ela estava ligada ali no trono. Então ela foi de coração aberto e se entregou. Eu vejo esse perfume aos meus olhos aqui, viu, gente? A direção que o Senhor tem me mostrado aqui dentro desse contexto agora. Esse perfume simboliza as nossas vidas. Gente, ela não pensou no valor, não. Ela só queria entregar aquilo que ela tinha de melhor. E se entregou. Esse perfume aqui, gente, é como se fosse a gente. Nós, eu, você. Nós temos nos entregados aos pés de Jesus dessa forma, sem se preocupar com valores, com princípios do mundo, no caso. Nós temos feito isso, você tem feito isso, dado o seu melhor ali para o Senhor, nos pés dele. É tão interessante se continuarmos lendo o texto. Se a gente for lá no versículo 10, aqui já fala sobre Judas Iscariotes. O que fala aqui em Judas, gente? Ele era um dos 12, Ele dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Olha que interessante. Há pouco tempo nós lemos aqui que essa mulher não se importou com o físico, que é o dinheiro no caso, e se entregou ali aos pés de Jesus. E a gente já vê uma controvérsia aqui. Um dos 12, ele já foi tentado ali por causa do mesmo bem físico ali, por causa da mesma coisa, por causa do dinheiro. E ali ele já traiu a Jesus. Olha a diferença do foco, olha a diferença do propósito. Olha a diferença do estar, do ser, do se entregar. Se a gente for entrar no contexto de Judas aqui, dá um outro devocional. Porque é bem interessante. Qualquer dia nós vamos falar mais sobre ele, que é muito interessante. Mas vamos focar aqui nessa mulher, no propósito dela com Jesus.
É interessante, gente, porque aqui, se a gente for analisar a atitude dela, ela abriu mão do eu. Ela abriu mão do que as pessoas estavam pensando, do que as pessoas iriam falar. E ela simplesmente foi, se entregou aos pés de Jesus. É tão interessante porque quando nós estamos fora desse propósito, fora dessa visão, fora desse foco que é Jesus, nós nos perdemos pelo caminho. E se perde mesmo, viu, gente? Uma coisa que eu mais tenho visto hoje em dia são as pessoas se perderem em meio às emoções, em meio às faltas. Eu ouvi essa semana algo tão interessante, uma ministração, e um pastor ele fala assim: pessoal, não vá ao supermercado quando você estiver com fome, porque se você estiver com fome, automaticamente você vai comprar aquilo que não deve, você vai comprar mais. Então não vá para o supermercado com fome, né? Sempre faça um lanchinho aí antes, alguma coisa antes, mas não vá com fome. E foi interessante que ele pegou esse contexto e ele trouxe para as nossas vidas de uma forma muito tremenda. E eu achei fantástico, que eu vou compartilhar com vocês. Gente, quantas vezes nós temos as nossas necessidades e fugimos do propósito de Deus, fugimos das promessas de Deus para atender às nossas necessidades. Judas fez isso. E você já vê as necessidades aqui dessa mulher que ungiu Jesus. Olha a diferença. Então, assim, quando a gente foge do propósito, como Judas, o que acontece, gente? A gente acaba suprindo uma fome, uma falta que está dentro da gente com coisas, ou situações, ou pessoas, ou circunstâncias que estão completamente fora daquilo que Jesus tem pra gente, que Deus tem pra gente. E isso é fato. Muitas das vezes, gente, a gente vê casamentos aí, pessoas que casaram errado, relacionamentos totalmente errados, porque entraram numa falta, numa fome que a pessoa tinha ali naquela hora. E ela acaba abrindo mão ali do propósito de princípios para suprir uma fome, uma necessidade de um momento. E acabam fazendo as piores escolhas da vida delas. Quantas pessoas às vezes estão sufocadas, precisando às vezes de uma terapia ou de uma ajuda médica, ou não sei, conversar com uma pessoa de Deus, se for o caso, ao invés de procurar ajuda, descarrega em quem não tem nada a ver, acaba falando o que não deve e colhe consequências daquilo. Ou seja, uma fome, uma necessidade. Eu tenho certeza que a maioria dos BOs que você tem hoje é porque um dia você estava com fome e você deixou que suprisse com o que estava ali à sua vista, com o que estava ali no momento, e você colhe isso hoje. Você entende o quanto que isso é forte, o quanto que isso é poderoso? O que é que eu quero aqui hoje? Te despertar para algo muito importante. O diabo não gera vidas, mas ele mata a fome. Ele mata a fome. Quando ele vê a sua necessidade, quando ele vê a fome que você tá a respeito de algo, ele sempre vai trazer um pratinho para você. Mas contrário ao propósito de Deus, ele vai saciar a sua fome naquela hora. Mas e o depois? E as consequências? Consegue me entender? Que nós possamos ser, gente, como essa mulher aqui de Betânia. Como essa mulher aqui que, humildemente, pega o seu perfume mais caro e joga ali nos pés do Senhor. Que nós possamos fazer isso com a nossa vida, que é o que nós temos de mais valioso, e jogarmos ali nos pés do Senhor. Em todo o tempo. Isso é diário, gente, é todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias as propostas vêm. Todos os dias temos fome e temos sede. Como que você tem suprido a sua fome? Quanto mais você se alimentar disso aqui, mais você vai ficar saciado.
Agora, quando você não supre a sua fome disso aqui, você fica vulnerável. E o diabo vem com os pratinhos dele para saciar aquele vazio que está dentro de você. E através daí você acaba fazendo besteiras. Então toma cuidado, vigia. Vigia. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, tirar todas as escamas. Abrir a sua mente. Abrir os seus lábios para que você possa glorificar, profetizar, voltar a louvar. E que em nome de Jesus, toda barreira que tem se levantado contra a sua vida para te impedir de enxergar isso, caia por terra agora em nome de Jesus. Que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa tomar a sua vida de tal forma que você vai se surpreender como nunca aconteceu. Que você possa ver as coisas de tal forma como você nunca viu. Estamos nos finais dos tempos. Vigia. Não sabemos o dia nem a hora. Tá aí batendo as portas. Toma cuidado com as escolhas que você tem tido. É em nome de Jesus que Deus possa guiar os seus passos. Que os anjos do Senhor possam estar acampados ao seu redor, de dia e de noite, na sua casa, no seu quarto. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e continue meditando nessa palavra. Marcos 14, do versículo 1 ao 9. Que Deus te abençoe.